completamente fora de si. Bom, daqui a pouco a gente mostra as imagens. São 8 horas 19 minutos, 8h19. Vamos com as participações aqui. O que o Bolsonaro falou mesmo aí, ô Samuel? O que o presidente... Tá um campeonato bom aí de pérolas entre Bolsonaro e Dilma aí, hein? Ontem o presidente Jair Bolsonaro acabou parando ali para tradicional comunicação com seus correligionários no Palácio da Alvorada e acabou citando uma passagem bíblica de Jesus, quando Jesus reparte o pão, né, dizendo que parece muito aos programas sociais do PT, né, porque depois o povo acaba voltando para pegar mais pão. E aí pegou muito mal essa comparação, primeiro por se tratar de Jesus, né, uma comparação bíblica, e depois por ser considerado um pouco esdrúxula, né, abusiva. Tem aí o depoimento do presidente? Olha lá, o Tiagão vai colocar no ar, vamos ver, vamos ouvir nas palavras do próprio presidente da República. Até tem uma passagem, me corrija, tem uma passagem bíblica, se não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. É o ser humano que tem que... Olha, a essa altura eu acho que o pessoal do PT tá se sentindo orgulhoso, né? Em ser comparado ao gesto de Jesus. Sim. O que o presidente quis dizer aí? Né? Ao invés de dar o peixe, ensine a pescar. Não é isso? Essa é a política do presidente. Exatamente. Né? Então ele quis dizer o seguinte: quando Jesus distribuiu o pão, repartiu o pão, o que aconteceu depois? Todo mundo ficou mal acostumado, foi atrás. Foi essa, não é? Põe de novo aí, é o que eu entendi aí. Vamos lá. 8h21, põe de novo aí. Bolsonaro. Tem uma passagem, me corrija, tem uma passagem bíblica, se não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. É o ser humano que tem que... Você sabe que, olha, independentemente do que pensem A ou B a respeito dessa situação, gente, você receber um pão, no caso aí, né, o pão está simbolizando, né, o gesto, a necessidade da pessoa. Oferecer um pão, ou um Bolsa Família, ou projetos como Fome Zero, projetos sociais, independentemente do nome, isso não é benefício para ninguém, gente. Isso é para tentar minimizar um pouco a necessidade das pessoas. É um país extremamente desigual. Por exemplo, o pagamento dessa merreca do auxílio emergencial, R$150, você pode chamar de benefício? Não dá. Dá para chamar de benefício? Não dá. Você não sai com nada no supermercado. O que o presidente quis dizer aí? Mas né? De novo, né? Não, e outro detalhe, né? Por que ele não cortou o Bolsa Família? Por que não, porque o povo precisa. Ele tá ampliando o Minha Casa Minha Vida agora com outro nome, né? Com a Casa Verde e Amarela. Então, tudo bem. Assim, querer atacar uma coisa que ele tá utilizando também é até um pouco de demagogia. Décio, e o povo precisa do nome, disso. Que seja Bolsa Família, que seja Casa Verde e Amarela, o Brasil tem pessoas com extrema necessidade. E o governo tem sim que oferecer essa contrapartida. Seja governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, tem que amparar a população. O próprio presidente não deu uma incrementada, uma turbinada no Bolsa Família? Deu. Ele mesmo deu. Ampliou. Então, ele tem que mas ter essa... discurso dele vai na contramão do que ele faz. Exato. Então, ele mesmo entende que essa necessidade existe. Essa necessidade ela é presente no dia a dia das pessoas. Aqui em Ribeirão Preto, vamos falar, Ribeirão Preto é uma cidade rica. Não é uma cidade rica? Rica. Quantas pessoas moram em comunidades, em favelas? Mais de 40 mil. Nós temos 103 núcleos de favelas com 60 mil pessoas. Você acha que essas pessoas acordam? De que forma? Elas abrem lá a janela do barraco e sentem o cheiro de esgoto. Não tem geladeira. Não tem despensa para mantimentos. Não tem nada. E muitos não têm nem esperança. Isso aqui, hein? Uma cidade rica como Ribeirão Preto. Agora você imagina aí Brasil afora. Então, o presidente, na teoria, ele continua com a mesma linha de raciocínio, né?
de antes de ser presidente. Mas na prática, enxergar a necessidade. E até enxergou. Até enxergou. Seja uma medida populista ou não, e ele fez esse investimento principalmente no Nordeste, onde é mais fraco politicamente, o governo dele entende essa necessidade. Ou pelo menos deveria entender. Ah, é na proporção da necessidade? Claro que não. É uma merreca, uma vergonha, é uma humilhação o que se paga para essas pessoas. Se você levar em conta aquilo que o Brasil exige como contrapartida em pagamento de impostos. Então, gente, nós temos um país de extrema desigualdade social. As pessoas precisam. Essa política de ficar comparando o Brasil com a Europa, com outros países, com os Estados Unidos, porque o presidente ama os Estados Unidos. Agora não mais que o Trump saiu, o amor diminuiu um pouco. Mas, gente, isso não cabe aqui. As pessoas precisam sim. Precisam sim. E não é só na necessidade prática de se comer o arroz com feijão, não. Essa desigualdade, ela está enraizada num comportamento de muitos brasileiros. Olha o que aconteceu com esse catador de papelão aqui no Carrefour. Ele foi humilhado, agredido, colocado para fora do Carrefour, aos socos e pontapés, mata-leão, mesmo pagando pela mercadoria. Então essa desigualdade é enraizada nesse país aqui. Não adianta ficar fazendo esse tipo de discurso. Ai, ficou mal acostumado. É muita sacanagem. É a necessidade. Olha, é muita covardia você dizer para uma pessoa que não tem nada em sua dispensa, ou não tem nem a dispensa, falar que ela está mal acostumada a receber uma miséria do governo. Aí eu te pergunto, tenha dó. como que a pessoa vai país melhorar com 20 de vida? milhões de desempregados, Odécio. E como que melhora de vida? A pessoa não tem acesso à informação, a pessoa não tem acesso a uma educação de qualidade, a pessoa não tem acesso a um bom emprego. É sempre com um subemprego, um emprego que você ganha abaixo do que é o necessário para você se manter. Aí é lógico que a pessoa vai precisar de uma ajuda do governo, porque o imposto, ele não para. O pobre e o rico pagam imposto. Ou o pobre não paga imposto no Brasil. Se você pegar o que o pobre paga de imposto, é muito mais do que o benefício que ele recebe. Lincoln, eu tive a oportunidade de morar na Irlanda, você sabe, e você estava falando de comparação, né? E muita gente compara, porque lá na Europa paga-se 800 euros, 1.000 euros para quem não tem... Lá na Inglaterra são 2.100 libras. Eu não sei nem quanto dá isso. Dá uns... Quase 10 mil reais. Quase 10 mil, né? Mas eu posso explicar para quem está nos ouvindo e assistindo através da multiplataforma. É porque lá o número de pessoas que dependem do benefício é muito inferior. Então você tem condições de ajudar. Aqui, como você estava dizendo, são muitos, milhões e milhões de pessoas que necessitam desse auxílio, que precisam diariamente. Não dá para chamar, dá. É desumano chamar Exatamente. essas pessoas de oportunistas, de aproveitadores. Gente, pelo amor de Deus. Não se pode carimbar essas pessoas, não. Elas precisam. E usando o exemplo Essas pessoas que ele têm usou, filhos, têm filhas, precisam dar leite para os filhos. O Brasil é extremamente desigual. Essa desigualdade foi escancarada ainda mais nessa pandemia, onde os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres mais pobres. Vejam quantas famílias não foram rebaixadas da classe média para a classe pobre agora na pandemia. Sim. Agora você imagina, quem já é pobre foi rebaixado para que patamar social? O próprio presidente leu outro dia uma manchete de jornal falando que 125 milhões de pessoas não vão se alimentar direito na Então, pandemia. assim, gente, não adianta querer discursar contra coitadinho. O próprio governo sabe dessa necessidade. Então vamos lá. Se o presidente de fato acha isso, e é aí que ele se perde, é no discurso, é nas palavras desmedidas, né? Olha a comparação que ele fez de um programa que ele mesmo, como presidente, está usando com outro nome. Como é que chama o Bolsa Família agora? Bolsa Família... o Bolsa Família continuou. O que mudou foi o Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela. Exato. Se não fossem esses programas com incentivo do governo, muita gente não teria casa para morar. Sim. Então vamos lá. Vamos levar ao pé da letra esse posicionamento que o presidente acaba de externar. Corta o Bolsa Família. Corta o Bolsa Família. Porque a equipe do presidente tem analista político também.
Corta o Bolsa Família. É isso que Quando eu falei é que foi? agora. Quando que a popularidade do presidente subiu? Quando ele começou a pagar o auxílio emergencial.